presença haja livremente entre nós, no nosso meio. Ensina-nos a se mover em Ti, a nos movermos em resposta ao que você está fazendo em um ambiente. Tira daqui esse espírito de passividade, espectador. Nós não queremos esperar comandos humanos. Queremos perceber a presença de Deus em nós e reagir a isso, reagir em resposta ao privilégio de sermos pessoas, homens e mulheres que interagem com a presença do Criador. Enche nosso ambiente de fé, confiança na sua presença, confiança naquilo que você pode fazer, confiança na sua invencibilidade, confiança no seu poder irrestrito, confiança de que você pode fazer coisas que nenhum homem jamais fez ou pode fazer, confiança de que sua presença é por nós e não contra nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Conecta-nos com aquilo que você já fez, para avançarmos para aquilo que você vai fazer. Nós te pedimos isso, Senhor Jesus. Vamos falar no Espírito. Paulo fala: ore no Espírito consigo mesmo e com Deus. Edificar o seu Espírito. O Espírito é lugar de comunicação divina. Vamos aquecer esse ambiente. Quem ora em línguas fala a Deus e não a homens. Fale com Deus agora. Fale a Deus agora em fé. A presença do Senhor, não só a sua onipresença, queremos a sua presença manifesta, queremos a sua presença invadindo o mundo físico.
Queremos desejar as boas-vindas. Yahweh, Yahvé chamar. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu não és um Deus ausente, Tu és um Deus presente. Emanuel é o seu nome, Emanuel. Emanuel é o seu nome. Tu és o Deus presente. Presente, Tu és presente. Queremos um lugar de descanso para você. Queremos um lugar de descanso na sua presença, para a sua presença, onde você pode vir e repousar. Mova-se, Senhor, mova-se, mova-se na liberdade do seu espírito, na liberdade da sua presença. Permita-nos plantar sementes, sementes para aquilo que você vai fazer. Gênesis capítulo 23. No versículo 18. Embora essa passagem esteja dizendo o que ela realmente quer dizer, no sentido literal daquilo que estava acontecendo, ela também nos transmite alguns princípios e algumas chaves espirituais muito poderosas. É que no capítulo, na verdade é capítulo 26, me perdoe. No capítulo 26, antes do capítulo 26, existem muitas passagens, muitos capítulos falando sobre Abraão. Depois do capítulo 26, a gente vai ter outros capítulos falando de Jacó. E entre essa grande quantidade de capítulos que fala de um patriarca e outro patriarca, a gente tem Isaac no meio. E se você for olhar a história de Isaac, você vai ver que, comparado a Abraão e Jacó, Isaac praticamente não fez nada. Mas tem uma coisa que Isaac faz que é muito pontual para aquilo que a gente quer desenvolver. Então, aqui fala que Isaac, ele gastou o tempo abrindo ou desentulhando os poços. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado. Versículo 18, isso. E deu-lhes o nome dado por seu pai. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali fontes de águas correntes. E o princípio é que a Bíblia fala sobre poços, embora esse seja um poço, eles cavaram literalmente um poço físico que tinha sido cavado pelo seu pai Abraão, e esses poços tinham sido entulhados pelos filisteus. Mas a Bíblia, ela usa essa terminologia em diversas passagens, falando de poços como um lugar da onde se flui vida. E obviamente e naturalmente para Israel a água era vida. Sem água não tinha agricultura, sem água não tinha gado, sem água não tinha vida. E a Bíblia fala lá em João capítulo 4, uma passagem muito conhecida,
conferências de adoração e tudo mais, quando a mulher samaritana encontra Jesus. E ali, de novo, a gente encontra essa expressão, a expressão do poço. Versículo 7 de João, capítulo 4, diz: então veio uma samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco dessa água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu é que lhe pedirias, e ele lhe daria águas vivas. A palavra água viva aqui é água que flui constantemente. Essa expressão água viva para o judeu era uma água que nunca cessava, que sempre estava fluindo. Então Jesus está falando: você quer beber de um poço natural, mas eu tenho um poço espiritual. Você quer beber do poço de Jacó, mas eu tenho um poço celestial. E aqui esse poço é meio que... poço normalmente é do fundo para cima, né? Você precisa achar o fundo para achar água. Aqui esse poço de Jesus é meio que como se ele tivesse de cabeça para baixo, porque é uma vida que flui do céu. E Jesus começa a falar com ela assim no versículo 13. Antes ele explica no 12, a mulher fica em crise dizendo: por acaso nosso pai Jacó, você é maior do que ele? Porque ele cavou esse poço e deu de beber aos gados, aos filhos, E Jesus responde: quem beber dessa água, da água desse poço, vai ter sede. Mas quem beber do meu poço, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai se tornar, nessa pessoa que beber, uma fonte. Então o poço que Jesus está falando para essa mulher não vai ser só um poço, vai se tornar uma fonte também. Então fonte é muito maior do que poço. Então Jesus está falando que existe um poço nele que libera uma vida e que essa vida vai saciar você completamente. Ele disse: você nunca mais vai ter sede. É óbvio que ele está falando de sede no sentido espiritual. Ele está dizendo: você vai ter uma vida saciada, você vai ter uma vida plena. E quando nós voltamos na passagem de Isaac, o que Isaac está fazendo é cavando um poço para achar águas correntes. E o que isso tem a ver com a gente? É que Isaac, ele representa uma geração de transição. Ele está transicionando do seu pai Abraão para Jacó, e Jacó, obviamente, para as 12 tribos. E quando a gente tem uma geração de transição significa estamos saindo de uma fase na igreja, de uma fase na história da igreja, e estamos transicionando para uma outra fase. Então toda geração transicional, ela precisa entender o princípio de cavar os poços dos pais e não dar o seu nome àquilo que eles estão cavando. Estou falando por parábola? Estou? Então vamos lá. Tem um monte de gente que dá treinamento de profecia e diz que ele que criou treinar a profecia. Tem um monte de gente que ensina como orar pelos doentes nas ruas. Estou falando hoje. E ele diz que foi ele que criou esse negócio. Só que tem pais espirituais nos anos 80, 70 que faziam isso. Então a gente está cavando o poço e falando: eu criei, é meu, eu fiz isso, eu sou o fundador desse mover. E isso é desonra àquilo que Deus fez no passado. Então o que Isaac está fazendo é: eu vou desentulhar aquilo que o meu pai cavou, porque entulharam, e eu vou achar a água que o meu pai achou. Mas quando eu achar a água que o meu pai achou, eu vou dar o nome dele, porque isso não fui eu que fiz. Não fui eu que criei treinamento de profecia, de palavra de conhecimento. Não fui eu que criei o movimento de oração. Não fui eu que criei mobilização de oração. Tem pessoas antes de mim que fizeram isso. Tem pessoas antes de mim que deram a vida por isso. Então, existe um grande erro na nossa geração se a gente quer avançar para algo nosso. É que a gente precisa voltar atrás e cavar os poços do passado. A gente precisa isso na nossa vida. E eu tenho falado disso já há muitos anos. Mas
não tenho encontrado pessoas com pá na mão. Não tenho encontrado pessoas que valorizam aquilo que Deus fez no passado. Não tenho encontrado pessoas, ou encontro ouvintes que ficam empolgados. Uau, sua aula sobre história do desavivamento é muito legal. Mas ele nunca lê a história do desavivamento. Então, como que ele vai cavar o poço do passado se ele não sabe o que é o passado? Se você não sabe o que Deus fez no passado, você não pode avançar para um futuro inédito. Então parece que a gente está num vácuo e daqui para frente a gente vai fazer tudo nosso, tudo novo, tudo inédito. E vai ter algo inédito, mas a gente precisa cavar os poços dos nossos pais. A gente precisa ir lá atrás. E o que significa isso na prática? Isso significa na prática que a gente precisa conhecer o que Deus fez no passado, ler, estudar, orar em cima dessas coisas que já foram liberadas, não vão ser liberadas. O batismo com o Espírito Santo não vai ser liberado, já foi. Entretanto, a gente vê uma geração de cristãos entrarem para as igrejas e nunca serem batizados com o Espírito Santo. Raramente você ouve ensino sobre batismo com o Espírito Santo. Estou falando assim, de maneira geral. Você não vê pregação sobre batismo com o Espírito Santo, ou seja, algo que Deus deu, que é poderoso. Algo que um apóstolo Paulo disse: eu oro em outras línguas mais do que todos vocês. O cara que mais teve revelação do mistério, revelação da igreja, revelação do corpo, revelação da noiva, era o cara que mais orava em mistérios. Ele falava com Deus e por isso Paulo é o cara da revelação na Bíblia. Mas a gente deixa isso como se crescesse matagal em cima dessa verdade, e aí vira um terreno baldio, e a gente segue a vida. Vamos tentar outras técnicas, vamos tentar outras coisas. E existem várias verdades muito simples no passado, e quanto mais eu leio a história, mais eu percebo como nós abandonamos coisas muito simples no que diz respeito àquilo que Deus fez e moveu no passado, na história, e do que Ele fez com outros homens como eu e você. E é muito poderoso ler isso, porque te dá a esperança de que Deus, Ele não usa pessoas extraordinárias. Ele usa pessoas que estão preparadas para Ele, separadas para Ele. Não tem a ver com a sua capacidade humana, intelectual, seja lá o que for. E me chamou muito a atenção quando eu estava ouvindo no YouTube a mensagem do David Demian lá na Lagoinha. Não sei quantos acompanharam a conferência do Tikkun com o Asher e o David Demian, que foi promovida lá em Belo Horizonte. Eu fiquei muito tocado quando aquele egípcio começou a falar. Não que seja algo novo, porque o que ele estava falando eu já ouvi, e talvez vocês aqui também já ouviram muitas vezes, mas ele simplesmente ficou enfatizando umas 10 vezes, não só ele, mas o Asher também, mas ele ficou enfatizando 10 vezes: essa é a hora do Brasil. Essa é a hora do Brasil. Repetidas vezes: essa é a hora do Brasil. Eu não estou aqui por coincidência. Eu não era para estar, ele disse assim, eu não era para estar aqui. Era para eu estar na Alemanha nesse momento. E antes de eu vir para cá, pessoas me encontravam aleatoriamente e diziam: Brasil, você tem que ir para o Brasil. Você tem que estar no Brasil. Aleatoriamente ele ia recebendo uma chuva de profecias falando sobre aquilo que Deus quer fazer no Brasil. E eu já ouvi isso, você já ouviu isso, todo mundo já ouviu isso, que Deus quer liberar um grande avivamento no Brasil. Mas às vezes nós estamos calejados com a palavra avivamento, e aí, como eu expliquei, o calo cria uma insensibilidade. Você passa a andar com um tênis já normal, não machuca mais. Então a gente ouviu tanta palavra avivamento que ela tem 1 milhão de significados para cada um. Para uns é ilusão, para uns é utopia, para uns é algo que você não deve se preocupar, porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer.
E assim a gente vai vivendo sem ter fome e sede das intervenções divinas de Deus na nossa geração. E eu percebo isso não só na vida da igreja, mas na minha vida também. A gente ouve avivamento, 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 que aí tem uma hora que você começa a ouvir assim, coelhinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa. Vira algo folclórico. E você passa você deixa de ter fé para ter desilusão, de que aquilo é só mais uma mensagem para deixar a gente animado por 2 ou 3 dias, e na verdade a segunda-feira vai vir e vai arrebentar com a gente. E olhando o testemunho da história, foi exatamente dentro desse contexto que Deus rompeu. Quando as pessoas estavam ouvindo, e aí de repente Deus rompe sobre cidades e nações, e cidades e igrejas. Então o ponto que ele estava enfatizando isso foi assustador para mim. Quer você esteja preparado ou não, quer você esteja pronto ou não, vai vir. Vou repetir de novo, sonolentos. Quer você esteja pronto ou não, quer você organize a sua vida ao redor disso ou não, vai vir. A questão Deus trabalha com filas. Ele vai na primeira fila. Você quer participar? Vamos embora. Aí a primeira fila. Acho que não. Mais uma vez, avivamento? Ele vai na segunda fila. Ele faz o mesmo convite. A questão não é você está pronto ou não. A questão é, você quer se envolver com o que eu vou fazer? Você quer estar envolvido nisso? Você quer ser alguém que entra em campo, ou você quer ser alguém que fica na arquibancada? Você quer ser um protagonista, um coadjuvante? Quem você quer ser naquilo que Deus está prestes a fazer e que Ele vai fazer? Não importa se você esteja pronto, animado, não importa nem se você esteja com fé para isso. Ele vai fazer. E Ele está indo nas filas procurando essas pessoas. Então vai chegar no estágio 4, e Ele vai lá naquele prostíbulo e vai salvar uma menina. E ela vai começar a liderar reuniões de avivamento aqui ao redor. Ele vai fazer. Só que você vai ficar com essa cara aí que você está. Olhando as garotas de programa que gastaram 25 anos da vida vendendo seus corpos. Agora ressuscitar os mortos, libertar os oprimidos, pregar o evangelho. É isso que ele vai fazer. Porque não é sobre você e sobre mim. Isso é coisa dele. É o plano dele, é a vontade dele. Se eu estiver deprimido, ele vai fazer. Se eu estiver feliz, ele vai fazer. Se eu estiver com fé, ele vai fazer. Se eu não estiver com fé, ele vai fazer. Só que eu quero estar envolvido nisso. Se eu estou animado ou não estou animado, não importa, ele vai fazer. E qual é a prova disso? A prova é que a Bíblia sempre foi assim. Quando João Batista nasceu, Zacarias não cria no que Deus estava falando, e a mulher dele era estéril. Não dependeu da fé de Zacarias. O anjo aparece, um anjo apareceu para ele e começa a falar: você vai ter um filho, vai ser assim, 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 assim. Ele fica mudo, ele está incrédulo. E a mulher dele não pode ter filho, porque o que o David Damian disse é: quando chega a plenitude dos tempos, meu amigo, e aquela era a plenitude dos tempos, Deus tinha que fazer algo para que o Messias viesse. João Batista tinha que nascer para que o Messias pudesse vir. Então não importa o que você pensa sobre a palavra avivamento. Está chegando um momento do Brasil em que não vai mais depender do que você está pensando ou não, como você está se sentindo ou não. Deus vai irromper sobre nós um nível de glória que a gente nunca viu antes. E se você estiver pronto, você vai surfar a onda. Se você não estiver pronto, você vai tomar um caixote. A questão é, vai vir. Vai vir. E você pensa assim: isso vai vir daqui a 50 anos. Está mais perto do que você imagina. Está muito, muito, muito mais perto do que você possa imaginar. E a gente fica pensando: como que Deus faz acelerar essas coisas? Ele faz. Quando ele encontra o povo de Israel saindo do Egito, no Êxodo capítulo 12,
O que Israel ficou fazendo por 430 anos? Treinando UFC? Treinando espada? Foi isso que Israel ficou 430 anos fazendo? Eles só sabiam ser escravos. Quando Deus tira o povo de Israel, ele disse: meu exército. Peraí, Deus, como assim? Esses caras só sabem empilhar tijolo, só sabem empilhar palha. Como que de uma hora para outra escravo vira exército? Como que de uma hora para outra uma garota de programa vira um soldado do exército de Jesus? Como que de uma hora para outra uma pessoa que você vê aqui entrar e sair da igreja, uma pessoa normal, uma pessoa que você não dá nada, como que de uma hora para outra? Porque esse é o lance de avivamento. O que você leva 60 anos tentando, Deus vai fazer em 5 segundos. Com a pessoa mais impossível de ser feito. E isso vai te deixar muito escandalizado. Então não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Ele quer fazer. Mas nós precisamos de pessoas com pá na mão. E aí eu deixo a dica para vocês, a Igreja do Século XX, que é o livro que inspirou 80% das minhas aulas. E esse é o primeiro passo para alguém pegar a pá. É conhecer a história. E não só conhecer a história para saber a história, mas para ser afetado por aquilo que o seu Deus é capaz de fazer. Que o seu Deus é capaz de fazer com gente da pior espécie. Com gente que você nem conseguiria andar. Com gente quebrada, que veio de situação de morte, tragédia, pobreza. Deus é extraordinário em escolher pessoas totalmente desqualificadas para fazer coisas extraordinárias. Esse é um dos maiores dons de Deus. E quando você lê a história, é isso que você vai encontrar. Então existem pessoas nesse lugar que precisam transicionar de ouvinte para cavadores de poços, que precisam pegar na pá e começar a cavar. O que Deus fez nesse lugar que é disponível para mim? O que Deus fez na história que está disponível para mim? Como Deus se moveu através de Evan Robert com 13 anos de idade. 13 anos de idade, essa criança orou até os 26 anos de idade, por um avivamento na sua geração. Então eu olho, essa criança orava. Então isso significa que se eu orar por anos, eu posso ser alguém que coopera com aquilo que Deus já está querendo fazer. Então eu vou lá e cavo um poço da devoção. O que John G. Lake fez para poder ter a fé que ele tinha, para colocar a mão em bichos, em pragas, e as pragas secarem na mão dele. A filha dele diz que ele gastava cerca de 5 horas orando em outras línguas. Mas aí a gente olha essas coisas e fala assim: isso aí foi para ele. Porque você ainda tem visão de gafanhoto. Você não tem visão daquilo que Deus é em você. De que você é uma granada e que precisa tirar o pino da incredulidade para você explodir. Então aqui tem muita energia. Tem muita energia. Só que eu não sei com o que você está gastando ela. Eu não sei. Eu tenho pouca energia, mas eu sei que aqui nessa sala tem muita energia. Tem muitos jovens. Tem muitas pessoas que não têm uma fralda para trocar, que não tem uma esposa para fazer amor. Não tem nada. Você só tem sua juventude. E o que você está gastando, a sua energia, eu não sei. Então
Então eu quero desafiar você nessa manhã a ter uma pá na mão, a criar um centro de laboratório de pesquisa dos movimentos do Espírito Santo na história e deixar isso afetar o seu coração e gerar em você um clamor. Então eu queria deixar 3 coisas aqui que a gente pode fazer nesse tempo em que a gente está esperando. A primeira é lá em Isaías 40. Abre fome e sede no nosso coração de novo, Senhor. Isaías 64. Enquanto você se prepara para pegar a pá na mão, ou quando você já pega ela, tem uma coisa que gera em nós. Eu me lembro quando era jovenzinho, 18, 17 anos, eu assistia aquelas fitas de VHS, no videocassete, em Brownsville ou Catricuma, e eu olhava aquelas coisas de cura e milagres e 10 mil pessoas na fila de um culto, 10 mil pessoas, 5 horas da manhã, para pegar um lugar no culto das 18 horas da noite. A cidade cheia de gente acampando na rua, que estava vindo para aquela cidadezinha rural para receber o toque de Deus. Quando eu via essas coisas, gerava isso aqui que o profeta está dizendo no versículo 1. A primeira coisa que precisa voltar para a nossa comunidade, que precisa voltar para você, ou não voltar, que você precisa ter, porque talvez você nunca teve, a primeira coisa de um cavador de poço é: oh! É isso que eu sentia quando eu olhava 10 mil pessoas querendo ir numa reunião, porque Deus estava morando naquele lugar. Oh! Meus irmãos, nós perdemos o ó. Nós perdemos a exclamação. Tudo é normal. As pregações para você é normal, o louvor é normal, vir à igreja é normal, Deus é normal, Jesus é normal, a Bíblia é normal. Nós precisamos de um ó. Eu preciso de um novo ó. Ler a Bíblia não é um gibi. Preciso ler as Escrituras, amar as Escrituras. Oh, como é poderoso. Oh, como isso me alimenta. Oh, como isso mexe com as minhas entranhas. Oh, como isso me toca. Nós precisamos de um ó. Traz o ó de volta, Senhor, para a tua igreja. Traz o senso de assombro de quando você se move. Traz o senso de assombro com o que você pode mover. Traz o senso de maravilhamento com o que você é, com quem você é. Você não é um Deus falso. Você não é um Deus morto. Traz o ó de volta para sua casa. Se fendesse os céus e descesse, os montes tremem na sua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conheçam, para que os inimigos de Deus conheçam o nome de Deus, e que as nações tremam diante de ti, quando fazias coisas terríveis que nem esperávamos. Descia e os montes tremiam na sua presença. O ó
está conectado com essa sensação de que Deus vai fazer coisas que você não espera que Ele faça, de que Deus vai mudar situações que você não espera que Ele mude, e isso vai deixar você assustado com o tamanho do desnudado braço de Deus, quando Ele começar a fazer coisa que você não acha que Ele consegue fazer. Existe 1 milhão de coisas que eu penso que Deus não vai fazer, mas Ele quer encher o nosso coração de Deus, você pode transformar uma cidade em um dia. Você pode fazer uma nação nascer de novo em um dia. Você pode fazer o Complexo do Alemão descer de bonde, entregando os fuzis lá na delegacia. Você pode fazer isso. Os adversários vão conhecer o teu nome. O problema é que tem muito adversário de Deus dentro da igreja, porque a sua vida, seu estilo de vida, o jeito que você pensa é inimigo de Deus. Mas não tem problema, Ele também vai fazer o nome dele conhecido para você, inimigo de Deus. Não tem problema. O ó está conectado com isso. Ele vai fazer uma nação nascer de novo em um dia. Ele vai transformar um bairro inteiro em um dia. Ele vai salvar famílias e famílias e famílias e casamentos em um dia. E as pessoas ainda me perguntam: o que você quer ver? Isso! Porque elas falam como se eu já tivesse visto tudo e eu não vi. É isso que eu estou tentando ver há anos, mas eu não vejo pessoas com pá na mão. E aí me cansa, porque eu quero ver pessoas cavando. Eu quero ver gente olhando para isso aqui e clamando. Vou repetir, não tem a ver se você está bom, se você está forte, se é o cara. Não, tem a ver com olhar e falar: cara, Deus pode fazer coisas que eu não imagino. Não tem a ver com ser super perfeito. Na verdade é o contrário. Então a primeira coisa é voltar a ter esse senso de impossível. Ter esse senso de que Deus pode fazer coisas que vão chocar a gente, que vai chocar o nosso coração. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti. Verso 4: que age em favor daqueles que nele esperam. Essa espera aqui é não é uma passividade, é espera de esperança. É uma espera esperançosa, não é uma espera passiva. Cara, Deus não trabalha em favor daqueles que agem. Não tem a ver com fazer evangelismo. Evangelismo não é avivamento. Se você diz que evangelismo é avivamento, você está dizendo que você pode produzir avivamento, porque você pode fazer evangelismo. E você também está dizendo que só pode evangelizar se tiver avivamento, que é outra mentira. Evangelismo é a vida normal do cristão. Você evangeliza, estou evangelizando. Você não precisa de avivamento para evangelizar. Mas claro que num avivamento, o evangelismo flui de forma muito mais fácil. Deus salva pessoas de forma muito mais rápida. Então não tem a ver com agir, com planejar, com esquematizar. Deus trabalha para você, se você espera nele. No final, o que Deus quer, eu não vou dividir minha glória com ninguém.
Então eu não vou te dar a oportunidade de dizer que porque você trabalhou eu fiz. Então espera. Tenha uma espera esperançosa que se traduz em se fendesse os céus e descesse. Deus, se você descesse aqui no Rio de Janeiro hoje de manhã, seria tão incrível. Se você nos impedisse de sair desse prédio por 10 dias. Se nós perdêssemos nossos empregos porque a gente não consegue trabalhar. Se fendesse os céus e descesse. Isso precisa voltar para o nosso coração. Isso também está conectado com o Salmo 42, que é a fome. A fome do rei Davi. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem toda hora: onde está o seu Deus? Onde está esse Deus que você diz que é real? Derrama minha alma dentro de mim, eu lembrar-me de quando eu ia e guiava a multidão em procissão à casa de Deus com gritos de alegria e louvor e em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Como a corça anseia pelas águas. Sabe o que significa? A corça precisava estar perto da água para tirar o cheiro dela. Tem a ver com uma fome em Deus, vida ou morte. A corça ansiava pelas águas, porque se ela não estivesse perto das águas, os predadores iriam matá-la. E perto das águas, as águas tiravam aquilo que ela exalava, então os predadores não conseguiam chegar perto. É uma fome tipo, cara, ou eu encontro Deus ou eu morro. Eu encontro Deus ou vai tudo morrer. Ou eu encontro Ele e tudo vai estar perdido. Não tem tipo plano B. Isso é fome. Ou eu encontro ou eu morro. Ou eu toco Ele ou eu morro. Deus quer restaurar isso no nosso meio, porque Ele está vindo. A segunda coisa está lá em Isaías de novo, agora no capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei a atenção a este. Ele está dizendo: o céu é o meu trono. Eu criei um lugar maravilhoso onde não tem pecado, aonde eu sou o centro, aonde eu sou adorado, aonde eu sou visto, onde eu sou
contemplado, os anjos estão dia e noite olhando para mim, os santos estão dia e noite olhando para mim, o céu é maravilhoso. Ele disse: eu criei o céu é o meu trono. Ele diz: e a terra é o estrado dos meus pés, eu tenho domínio sobre toda a terra, eu estou pisando sobre toda a terra. Mas qual é o lugar do meu descanso? Esse que criou o céu, o trono, e que tem tudo ao seu redor, ele está dizendo que ele vai parar e vai dar atenção para um tipo determinado de lugar. Primeira coisa que ele diz: o lugar que me chama a atenção é quando tem humildade. Diga comigo, humildade. Você sabe que para construir junto precisa humildade? Se você vai construir um lugar para Deus vir, isso precisa ser coletivo, não tem como ser individual, porque se é individual não é avivamento, é renovação. Eu posso ter uma renovação, e renovação é pessoal, avivamento é coletivo. É Deus atingindo um grupo de pessoas, uma comunidade, um bairro, uma cidade, não é algo individual. E se a gente vai construir esse negócio, tem que ter humildade. Para construir junto tem que ter humildade. Porque as pessoas vão falar na sua vida, elas vão corrigir a sua vida. A humildade é o óleo que faz a junção do corpo de Cristo funcionar bem. Para ter um funcionamento perfeito, precisa ter quebrantamento para ouvir o outro falar na sua vida. Para ouvir o outro ajustar coisas na sua vida que estão impedindo do Senhor vir da maneira que Ele quer vir. Então requer muito humildade, muito quebrantamento. E o humilde é aquele que ouve, o humilde não é o que fala. Por isso que Jesus insiste: aprenda de mim que sou manso e humilde. Porque Jesus, ele não fazia o que ele ouvia simplesmente da cabeça dele. Ele ouvia o Pai. Então ele tinha humildade para: cara, eu tenho uma agenda segunda-feira de manhã, mas Deus, qual é a sua agenda? O que você está falando? O que você está fazendo? Com o que eu tenho que me envolver? Com o que eu não tenho que me envolver? Jesus tinha um coração humilde porque ele ouvia. Então se você ouve, você vai aprender. Então isso tem a ver com mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é virar otário. Muito pelo contrário. Mansidão tem a ver com a força submetida à vontade de Deus. Jesus era um homem cheio de força. O profeta Isaías fala que o rosto dele era como uma rocha indo em direção a Jerusalém. Ele era cheio de força, cheio de vigor. Ele era um homem tipo macho. Ele não era um banana, mas ele tinha uma força submetida à vontade de Deus. Isso é mansidão. Eu tenho muitas habilidades, eu tenho muita força para produzir, mas quando eu pego isso e submeto à vontade de Deus, eu vou dar passos certos para aquilo que Deus está fazendo. Por isso, outra coisa, as pessoas confundem avivamento com igreja crescendo. O fato da sua igreja estar crescendo não significa que Deus está abençoando. Não significa que Deus está canetando embaixo. Porque fazer a igreja crescer não precisa de avivamento. Tem um monte de técnica de crescimento de igreja que é humanista, que não precisa da ação e da unção do Espírito Santo. Mas óbvio que todo avivamento traz grande colheita de almas, e que a igreja cresce, que a igreja avança, óbvio, mas não necessariamente tem a ver com: a igreja cresceu, então estamos em avivamento. Estamos abrindo várias franquias agora e vamos virar apóstolos. Não é isso. Então Deus quer olhar para esse lugar e achar uma comunidade humilde, que aprende a ouvir a Deus e que aprende a ouvir uns aos outros. Ele fala assim: eu vou dar atenção para esse lugar. Já percebeu isso? Deus parando para dar atenção para um grupo de pessoas. Segunda coisa, ele diz: eu vou dar atenção ao humilde e ao contrito de espírito. Essa palavra contrito de espírito é a mesma das bem-aventuranças. Significa pobre de espírito. Pobre de espírito não é pobreza. Pobre de espírito tem a ver com necessidade de ter mais de Deus na medida que eu sei que eu não tenho o que deveria de ter. O pobre é assim, ele não tem, ele é necessitado, está escasso, ele não tem nada. E o pobre espiritual é: cara, olha o tamanho de Deus e olha o que eu tenho dele, eu sou pobre.
remove do lugar a sensação e aquela coisa das linhas de chegada falsa. A gente fica muito empolgado com pouca coisa e ele já diz, já temos. Como que você pode ter avivamento se você já diz que tem? Se avivamento na verdade é reviver o que estava morto. Então, avivamento tem a ver com admissão de morte. De dizer, cara, a gente não tem. A gente não tem o que a gente deveria de ter. A gente está morto. A gente está como a igreja de Sardes. Tem fama de estar vivo, porém está morto. Tem fama de ser vibrante, mas dentro de você tem morte. Contrito de espírito é, eu necessito de Deus. E eu não tenho Ele. Eu não conheço Ele. E o terceiro é o que treme diante da minha palavra. Vou repetir de novo aqui. Não é indireta, é direta. Beleza? Então, se você faz o que eu vou falar, sabe que eu estou falando de você mesmo. Só não vou citar seu nome porque eu sou legal. Várias vezes eu estou pregando e as pessoas estão brincando com criança. Você não treme. A palavra para você é nada. A palavra está sendo pregada, você está com a criancinha assim. Número 1, você está desrespeitando o pregador. Número 2, está desrespeitando a palavra de Deus. É criança dos outros. Tipo assim, tem uma criança aqui no meu colo, aí a pessoa tá, eu estou falando de avivamento, ela está assim, ó. Le petit, petit pola, nesse café com chocolate. Está brincando com a criança. Você é doente. Se você for doente, a gente vai tratar você. Mas se você não é doente, vá embora. Se você tem problema, a gente cuida de você. A gente cuida de um monte de gente doente, não tem problema. Mas se você está aqui falso, vai embora, pelo amor do meu Deus. Procura qualquer igreja evangélica mais perto da sua casa. Vai embora. Você vai me fazer um grande favor. Eu te peço encarecidamente, vá embora. Eu estou perto do quebrado, do doente, daquele que eu vou até o final, vou no inferno. Quem me conhece sabe disso. Eu vou na lama do cara, mano. Mas quando você tá com a vida zoada e tá brincando de le petit petit polar, na hora da palavra, você está fora do temor de Deus. Eu sou o maluco mais zoeira do mundo e vocês sabem disso. Eu sou bagunceiro, sou pagodeiro, eu sou churrasqueiro. Mas, mano, eu tenho temor. Eu tenho temor pela palavra. Eu tremo. A palavra me faz chorar. A palavra corta o meu coração. Quando alguém vem pregar, eu sento na primeira cadeira aqui. Pode ser a pessoa que sabe menos do que eu ou mais do que eu, não importa. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir, porque a palavra está sendo pregada, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Falta a gente voltar a tremer, sabe? Quando a palavra está sendo pregada. A valorizar os ensinos que a gente está recebendo aqui. Aí Deus vai parar e falar: uau, esse lugar treme
guardo a minha palavra é ouro ali. Tem valor eterno ali. Então, humildade, necessidade de Deus, tremer diante da Bíblia. Não se distraia. A gente está vivendo um momento único na nação brasileira. Deus está prestes a romper sobre nós. Não é um momento de distração. Se você ama a presença de Deus, você vai ter que fazer guerra com algumas coisas. E às vezes a guerra é mínima. De outros é muito feroz, de outros é mínima. Mas no final, quem está guerreando alto, guerreando baixo, está perdendo. Porque na verdade não está guerreando, está só sendo amassado. O meu clamor nesses dias é: eu preciso de gente que ajude o meu braço a ficar em pé. Eu preciso de Arão e Ur que ajude o meu braço a não cair. Amarra uma corda, bota uma pedra, dá um jeito, mas não deixa o meu braço abaixar. E a geração mais nova não vai ganhar na sua força. Tem que ter alguém com um braço aqui assim, ó. Eu sei que Ele está vindo. E a gente pode ser surpreendido. Vivifica-nos, ó Deus. Vivifica o nosso coração. Traz de volta a fome e a sede no nosso interior. Remove a sequidão dos nossos olhos. Eu me lembro daqueles dias, Senhor. Posso sentir o cheiro daqueles dias que a fome era vibrante. Me lembro dos dias em que a fome era o que movia o meu coração. Eu me lembro do meu relógio despertando 5 horas da manhã. Eu colocando aquele CDzinho do Marcos Witt, em 1998. Eu deitado no chão da minha sala. Traz de volta a fome. Simples fome. Traz de volta a saudade da sua presença, Senhor. Eu me lembro dos dias em que colocar aquele CD na casa de Davi, 40 minutos, uma música, deitar no chão da minha sala. Eu só queria seu toque. Eu não queria pregar, eu não queria pastorear, eu não queria
Nada. Eu nunca busquei uma posição, nunca busquei um trono. Eu largaria tudo isso de novo, voltaria de novo, só para ter minha fome de volta. Eu te peço gentilmente, Espírito Santo, levanta pessoas que vão desentulhar esses poços da fome e da sede. Eu me lembro do Tom Tinney, Casa Favorita de Deus. Eu me lembro do Caçadores de Deus, nos anos 2000. Uma geração devorava aqueles livros e queria te encontrar, Senhor. Só queria encontrar Deus, não queria mais nada. Íamos na frente, deitávamos no chão, nos altares das igrejas. A gente não queria saber quem estava no banner, nem tinha banner de preletor. A gente queria te encontrar. Porque se a gente não te encontrasse, a gente ficava mal. Hoje tem uma geração que tanto faz. Se encontra ou não, segue o jogo. Se você está aqui, se a sua presença está aqui, move no nosso interior, Senhor, agora. E arranca essa passividade maquiada de intensidade. Arranca a passividade maquiada de gritos, maquiada de êxtase, e nos dá uma fome concisa, uma fome real, uma fome viva, uma fome que vai além de reuniões, de culto e conferência e mensagens do YouTube, vai além de livros, uma fome tão real, Senhor. Oh Deus, acha uma ou duas ou três pessoas pelo menos, Senhor. Uma ou duas, Senhor. Você não precisa de muitos, você precisa de uma ou duas pessoas. Duas ou três pessoas é o suficiente para começar algo novo. Para começar um incêndio não precisa de muita coisa. Só precisa de 2 ou 3 galhos secos. Se tiver seco, então pode queimar. Eu estou seco, eu estou aqui, eu sou o primeiro, Senhor. Eu estou seco, eu quero queimar de novo, eu quero queimar novamente, eu quero queimar para você, eu quero queimar com você. Restaura o ó no nosso coração. Oh, se fendesse os céus. Oh, se descesses aqui no Rio de Janeiro. Oh, se descesse em nossas reuniões, os montes tremeriam diante da sua face. Restaura-nos o coração que ouve. Restaura-nos o espírito contrito. Restaura-nos o tremor da palavra. Queremos tremer quando a palavra for pregada, quando for lida.
Ele está vindo sobre nós, Ele está vindo sobre o Brasil. Essa é a hora da nossa nação queimar para Ele. Essa é a hora do Rio de Janeiro responder para Ele. Essa é a hora da gente ser parte daquilo que Ele já está fazendo, não daquilo que Ele vai fazer. Essa é a hora da gente se envolver, e se envolver, cara, não é só se envolver dizendo amém com a cabeça, é se envolver com a nossa família, com a nossa vida, os nossos bens, com tudo que nós temos.